dos hospitais federais. Faz parte desse programa Capacitação dos Funcionários, da EBSER, do qual faz parte esse mestrado em pesquisa clínica, certo? A EBSER teve o interesse de capacitação dos funcionários. A pesquisa clínica, ou seja, toda pesquisa realizada em seres humanos, ela deve atender normas nacionais e internacionais. Como exemplos de normas, a gente pode citar o Código de Nuremberg, que foi feito logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois, em 1964, a Associação Médica Mundial lançou a Declaração de Helsinki. E em 1995, a OMS lançou as diretrizes das boas práticas clínicas. A partir desde 2000, do ano 2000, a indústria farmacêutica vem enfrentando pressões técnicas, regulatórias, financeiras, no desenvolvimento destas pesquisas. E isso tem ocasionado a diminuição dos rendimentos dos seus investimentos. Então, a indústria farmacêutica tem usado como estratégia desenvolver as últimas etapas das pesquisas clínicas em países emergentes, do qual faz parte o Brasil. Por que o Brasil é um país interessante para a pesquisa clínica? Porque nós temos uma população grande, de mais de 200 milhões de habitantes, e essa população também é miscigenada, né? Nós temos várias raças, que também é outra vantagem em pesquisa clínica. Assim, o governo federal tem se esforçado em exigir um certo rigor técnico, científico e regulatório das pesquisas realizadas aqui no Brasil, e se tenta com isso, o objetivo maior seria dar condições de pacientes, da maioria dos pacientes, ter acesso a um tratamento individualizado e acesso a medicamentos novos ainda não disponíveis no mercado. Outro ponto da minha revisão de literatura foi a respeito de estratégia. Então, estratégia, em grego, significa qualidade ou habilidade do general. Esse conceito militar foi transposto para a administração em 62, quando Chandler afirmava que a estratégia é a definição de objetivos de longo prazo da empresa, bem como das atividades e dos recursos necessários para atingir esses objetivos. Na década de 60, a evolução desse conceito de estratégia, surgiu o planejamento estratégico. Bem, para fazer um planejamento estratégico, a gente precisa definir a missão, visão e valores da empresa, da instituição. Então, missão é o propósito da empresa, a razão da sua existência. Visão é como ela se vê no futuro. E valores são a orientação, são os princípios de conduta desta instituição. Bom, logo após precisa ser feito um diagnóstico. No caso, a análise SWOT, que traduzindo do inglês para o português quer dizer forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, diante deste ambiente, de diagnóstico do ambiente da empresa, vai ser possível traçar os objetivos, metas e indicadores. O Balance Scorecard é um modelo de gestão estratégica também, criado em 2004 por Kaplan e Norton, que visa medir indicadores de desempenho. Ele apresenta 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento. E nesse modelo de gestão é importante que haja uma ligação entre todas essas perspectivas, ligações de causa e efeito. A justificativa para ter desenvolvido esse trabalho foi que, desde 2014, passou a existir no hospital uma gerência de ensino e pesquisa, que até então não existia. Tá? Também, essa gerência de ensino e pesquisa
tinha aprovado pela FINEP o financiamento da construção do centro de pesquisa. E era exigido um diagnóstico da situação da pesquisa no hospital. Então, com a aprovação do meu projeto aqui no mestrado de pesquisa clínica, foi decidido utilizar referenciais teóricos para o desenvolvimento do plano estratégico do centro de pesquisa. Os objetivos, então, do meu trabalho, o objetivo geral foi desenvolver o planejamento estratégico para a implantação do centro de pesquisa clínica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, utilizando a metodologia do Balance Scorecard. Como objetivos específicos foram realizar o mapeamento da situação atual da pesquisa clínica, identificar as necessidades dos pesquisadores em relação à pesquisa clínica na instituição e identificar os elementos para a composição da análise SWOT. A metodologia utilizada no trabalho, primeiramente para o mapeamento, foi feito consulta aos registros deste setor do hospital que se chama NAP, Núcleo de Apoio à Pesquisa. Também foi consultado o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq para a identificação dos grupos de pesquisa que trabalhavam no hospital, que até então a gente não tinha esse mapeamento. E com isso a gente pôde identificar alguns líderes de pesquisa clínica. Certo? O diagnóstico foi feito através de um questionário que foi aplicado a 29 pesquisadores, certo? Anteriormente, nós tínhamos identificado que nos últimos 3 anos tiveram 35 pesquisas clínicas pertencentes a 31 grupos. Então, foi aplicado o questionário em 29 pesquisadores. Esse questionário continha 3 partes. A primeira de identificação do pesquisador, a segunda em relação à produção científica e a última parte em relação à infraestrutura do centro de pesquisa, o que eles desejavam ter no centro de pesquisa. As últimas 4 perguntas eram perguntas abertas, que foram gravadas em entrevista em smartphone e depois transcritas para o Word. Essas entrevistas, essa coleção de textos, foi analisada pelo conteúdo NVivo, que é uma análise de conteúdo de Bardan, que tem a função de reduzir uma coleção de textos e gerar, de certa forma, uma confiança no que foi apresentado no texto. E também essas entrevistas foram utilizadas para a gente separar, classificar as opiniões entre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A primeira parte dos resultados diz respeito ao mapeamento da pesquisa na instituição. Então, eu encontrei nos últimos 3 anos, de 2015 a 2017, são 90 grupos de pesquisas que fazem pesquisa na instituição. Eu dividi por área de atuação, o primeiro grupo, medicina, o segundo, centro de ciências biológicas, que são as disciplinas básicas das áreas de saúde, saúde coletiva, fisioterapia e enfermagem. Esses 5 primeiros, eles são responsáveis por 77% das pesquisas realizadas no hospital. Outro dado foi em relação à origem dos projetos de pesquisa. Aí nós observamos que somente 9,2% são pesquisas clínicas no hospital. O grande montante é originado das residências médicas e multiprofissional e das pós-graduações, programas de mestrado e doutorado. O total absoluto desses projetos são 381 projetos, tá? Nos últimos 3 anos que passaram pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa. Nas entrevistas com os pesquisadores, foi visto que dos 29, só 23 possuem equipe própria de pesquisa. Esses grupos, 9
tem somente alunos do pós-graduação. 2 grupos só têm funcionários do hospital e 12 grupos, que a maioria tem ambos os tipos de vínculos, tanto alunos de pós-graduação como funcionários do hospital. Também desses 23, só 11 recebem remuneração, que pode ser do CNPq, do FACEP ou de patrocinadores ou outros tipos de remuneração. E também um dado interessante sobre a capacitação que esses grupos de pesquisa dispõem, a grande maioria são cursos de ética e bioestatística, sendo que curso de boas práticas clínicas só 7 grupos têm disponíveis. Quanto à produção científica destes pesquisadores, foi visto que a maioria tem mais de 3 projetos aprovados anualmente, somando o grupo de 3 a 5, dá 14 pesquisadores com 3, a maioria tem mais de 3. Em relação à utilização da infraestrutura do Centro de Pesquisa Clínica, a grande procura é mesmo por consultórios ou leitos de consultórios. Eu gostaria de falar que na planta do Centro de Pesquisa, a gente não vai ter disponível local para leitos, somente de área para infusão e consultórios. Aqui eu trago a análise textual das entrevistas que foi analisada pelo aplicativo NVivo. Ele traz uma simbologia, né, o tamanho da palavra, quer dizer que ela apareceu mais frequentemente na coleção de textos. Então, quando era perguntado para os pesquisadores sobre quais as dificuldades que a gente teria na implantação do centro de pesquisa, apareceu bem evidente a preocupação com a obtenção e gerenciamento de recursos financeiros e humanos, certo? Outras preocupações diziam respeito à aderência dos pesquisadores ao novo local de pesquisa para desenvolver pesquisa, distribuição da carga horária dos médicos contratados para a pesquisa, o agendamento dos consultórios também. Aqui é uma nuvem, né, que no NVivo eles chamam essa representação, quando era perguntado sobre as vantagens da implantação do centro para o Hospital das Clínicas. Então, foi dito que, assim, o fato de ser um hospital universitário, com a chegada desse centro de pesquisa, a gente vai ter a oportunidade de desenvolver a pesquisa, agregar pessoas capacitadas e se pretende, com isso, ter uma melhora tanto na prática clínica, mas o benefício para os pacientes também. Quando a demanda da infraestrutura, nós perguntamos, a pergunta era, o que você acha importante dispor no centro de pesquisa clínica? Área física, equipamentos, material ou recursos humanos? E a gente vê que a grande preocupação é com área física e material, que chega a aparecer freezer, assim está longe para vocês verem, mas aparece freezer, consultório, laboratório, e em relação também a recursos humanos, que chega a aparecer estatístico, farmacêutico, técnico, certo? Aqui é a análise SWOT, então eu dividi em 4 classes, né? Eu vou ler, assim, as que eu acho mais importantes. As forças seriam que o hospital já tem grupos de pesquisa bem estruturados. Nós já temos o envolvimento de alunos e residentes na pesquisa e o volume de produção científica é competitivo. Como fraquezas, eu gostaria de citar a inexistência do centro de pesquisa, a inexistência de um comitê de ética em pesquisa próprio, nós utilizamos o da universidade, que é próximo, mas não é dentro do hospital, e, portanto, ele é sobrecarregado de trabalho, e o excesso de burocracia na instituição hoje para se fazer o registro das pesquisas.
As ameaças são o contexto econômico-financeiro do país, o congelamento do quadro funcional do governo federal e o aumento na burocracia de compras públicas. Como oportunidades, nós vemos que é um hospital universitário de ensino e que a chegada desse centro de pesquisa deve proporcionar uma geração de conhecimento próprio e que pode levar a um progresso social. E também a inserção de uma nova cultura de pesquisa clínica, que precisa ser desenvolvida na instituição. Então, o produto do meu trabalho foi a construção do mapa estratégico. E ele começa com a missão do centro de pesquisa. Nós estabelecemos que é gerar conhecimento através da utilização da infraestrutura montada para atender o pesquisador, visando a agilização do processo de produção da pesquisa clínica. Como visão, tornar-se um centro de coordenação de estudos clínicos em saúde para a consolidação do Hospital das Clínicas da UFPE como um dos polos de referência em pesquisa no estado de Pernambuco. E os valores são transparência, agilidade, dedicação, qualidade e segurança para pacientes, funcionários e pesquisadores. Bem, o uso das entrevistas que a gente fez para o análise SWOT também foi utilizado para a construção desse mapa estratégico. Esse mapa estratégico foi construído por mim, baseado então nas entrevistas, e ele já foi apresentado à direção, que já deu ok, faltando apenas apresentar aos pesquisadores da instituição no próximo mês, para validar e ver o feedback e saber o que mais eles gostariam de acrescentar no mapa estratégico. Então, começando pela perspectiva de aprendizagem e crescimento, foi visto que é necessário se fazer uma capacitação em pesquisa. E também ter uma equipe própria de pesquisa, que nós não temos, do hospital, né? O que existe são ilhas de pesquisa em seus diversos departamentos. No processos internos, ter um regulamento de pesquisa, melhorar a comunicação com os clientes, que hoje ela é muito falha. Até hoje nós só tivemos um encontro com os pesquisadores para discutir a planta baixa do centro. E a revisão de processos, como estão andando essas aprovações de contratos e no centro, no comitê de ética. Em relação aos clientes, precisa ser feito parcerias com as instituições de pesquisa clínica, tanto pública como privada, também parceria na gestão dos fluxos e oferecer serviços para o pesquisador, porque o nome do nosso setor é Núcleo de Apoio à Pesquisa. E hoje a gente não consegue oferecer, certo? No topo do mapa estratégico, a gente não colocou financeira, colocamos sustentabilidade, porque nós imaginamos que a implantação do Centro de Pesquisa Clínica futuramente vai poder trazer esse aporte financeiro e obtenção de recursos e fomento para a pesquisa. Agora eu vou falar sobre o desdobramento estratégico. Eu gostaria de destacar que algumas das iniciativas, elas não serão possíveis antes da implantação do centro. Algumas a gente já pode ir fazendo, mas outras dependem de ter o centro realmente funcionando. Então, em aprendizagem e crescimento, ter a equipe própria de pesquisa, nós colocamos como meta até junho de 2019 ter 2 enfermeiros, 2 técnicos administrativos e 1 estatístico. Sobre a capacitação em pesquisa, inicialmente a gente precisa criar um curso de boas práticas clínicas, certo? E se pretende com isso, a meta é ter maior que 30% dos líderes de grupos de pesquisa terem realizado essa capacitação. Nos processos internos, é necessário elaborar um regulamento interno da pesquisa, que ele não existe, que ele seja aprovado pela Gerência de Ensino e Pesquisa até junho de 2019.
Na revisão de processos, também se pretende reduzir o tempo de tramitação de contratos. Hoje não está bem estabelecido ainda qual é este tempo, é muito variável. Sobre a reavaliação do processo documental de projetos para o NAP, também a gente precisa exigir, em parceria com o Comitê de Ética, que seja dado emissão de parecer num tempo menor que 30 dias dos projetos submetidos. E elaborar também um pacote de documentos regulatórios do HC, baseado na Instrução Normativa 4, e esse pacote regulatório tem que estar disponível até junho de 2019. E na comunicação com os clientes, nós colocamos assim, que precisa haver esse envio de comunicações, e o modo de medir vai ser também um número de pesquisadores em reuniões do NAP. Uma presença maior que 30% dos pesquisadores clínicos participando. Na perspectiva clientes, nós temos desenvolver as parcerias com instituições de pesquisa. Isso já está sendo feito, mas a gente sabe que com a implantação do centro, somente neste momento será possível realmente desenvolver. Como serviço para o pesquisador, eu acho que a gente pode oferecer, quando tivermos o estatístico, essa consultoria, de número de consultorias realizadas com estatístico sendo maior que 20% do total de projetos. E eu acho que bem próximo, o último item de clientes são as parcerias na gestão de fluxo. Isso também só depois de implantado o centro. Tá? E do centro de pesquisa, executar a reforma física, a reforma da área física, que está reservada para esse centro de pesquisa, que é no terceiro andar do hospital. O indicador vai ser a área física concluída, e eu coloquei até junho de 2019. Então, a aplicabilidade do meu produto, o mapa estratégico construído, ele pode ser aplicado só localmente, porque ele foi baseado no ambiente do nosso hospital. No entanto, os métodos e as ferramentas, elas podem servir de referência para outros hospitais da rede EBSER. E também, pelo fato de nós termos colocado iniciativas no plano estratégico, que atende demandas existentes em outras instituições de pesquisa, como necessidade de capacitação e de mapeamento de processos, também pode ser transponível para outros hospitais. Como inserção social, eu vejo que o nosso hospital, o Hospital das Clínicas de Pernambuco, ele é um hospital com mais de 2.000 funcionários, tem 411 leitos, atende 27 especialidades, ele tem uma população 100% SUS, e ele é referência no Norte e Nordeste para várias categorias de atendimento, como cirurgia bariátrica, transplante renal, cirurgia cardiotorácica. E, em relação aos pacientes SUS, a implantação do centro de pesquisa vai possibilitar dar esse acesso a tratamentos inovadores que, de outra forma, eles não teriam. E também a novos fármacos ainda não disponíveis no mercado. Na discussão, eu destaco que foi feito o primeiro mapeamento formal dos dados da pesquisa na instituição, que até então não tínhamos. É necessário se definir alguns conceitos fundamentais, e aqui eu dou como exemplo a importância de, na instituição, definir quem é o orientador, quem é o pesquisador, o nome do pesquisador, certo? Porque foi difícil para mim identificar quem era o orientador da pesquisa, foi na base do CNPq e dos registros que existiam no hospital, para identificar o grupo de pesquisa, porque a orientação do Comitê de Ética lá diz que os médicos residentes
ou mestrandos e doutorandos, eles são o nome do pesquisador. Então, isso dificulta muito chegar no pesquisador real, no professor, né? Na pessoa que compõe o grupo de pesquisa. Outro dado interessante é que é crescente o número de orientadores técnicos. Aqui eu tenho que explicar para vocês que em Recife a gente tem essa denominação de técnico administrativo, corresponde aos médicos contratados. Aqui em Porto Alegre, lá a gente chama técnico administrativo. Portanto, nós temos como orientadores das pesquisas, o orientador ele pode ser professor ou técnico administrativo, que seria o contratado. Então, existe um crescimento grande de 2015 para 2017, quando eles eram 13% das pesquisas, orientadores dessas pesquisas, e em 2017 eles são 24%. Isto pode se dever à maior contratação de funcionários pela EBSER, dessa classe de contratados, né? E também a exigência de monografia pelos residentes. Tá? Então, eles têm que ser orientados por alguém. Sobre o setor nosso que deveria dar suporte aos pesquisadores, nós não temos funcionários suficientes para isso. E eu destaco também que a pesquisa ela não aparece no mapa estratégico do hospital, nem da Universidade Federal de Pernambuco. Então, portanto, é necessário se dar visibilidade à pesquisa desenvolvida na instituição. A conclusão, então, que a estruturação do Centro de Pesquisa Clínica permitirá que o hospital tenha condição competitiva de participar de estudos clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, com benefício direto para os pacientes. E o planejamento estratégico também pode ser essencial no direcionamento para se atingir metas dentro de um hospital universitário. Obrigada a todos.